Eu confesso que eu estou na dúvida sobre quem é o ser humano mais arrogante do planeta. Eu desconfio que ele seja dos Estados Unidos. E, se der para escolher uns 2 ou 3, eu diria que, mesmo não sendo americano, o resto está por lá também. No meu caso, do Elon Musk. E o primeiro, claro, deve ser o Donald Trump. Dá uma olhada no que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que era comentarista da Fox, perceba, o grande feito dele, antes de ser secretário de Defesa, era ser comentarista da Fox. Parece o tal ministério técnico que o Jair dizia que tinha montado aqui. Presta atenção no que ele fala. Os planos do Irã foram obliterados. Muitos sonharam em trazer um ataque final ao programa nuclear iraniano, mas nenhum outro presidente conseguiu. Até o presidente Trump. A operação que ele planejou foi ousada e brilhante, mostrando ao mundo que os Estados Unidos está de volta para impedir guerras mundiais. Quando esse presidente fala, o mundo deveria parar e ouvir. E a força militar americana pode apoiá-lo. A força militar mais poderosa do mundo sabe que ninguém e mais ninguém poderia realizar a operação que o chefe do Estado-Maior vai mostrar daqui a pouco. Assim como Soleimani descobriu no primeiro mandato, quando o presidente falou em 60 dias que ele vai buscar a paz e negociação durante 60 dias, ele fala 60 dias de paz e negociação. Caso contrário, aquele programa nuclear, aquela capacidade nuclear não vai existir. E ele realmente quis dizer exatamente isso. Isso não é o mandato do presidente anterior. O presidente Trump disse, não queremos forças nucleares. Ele busca a paz. E o Irã deve, sem dúvida, seguir este caminho da paz. Os Estados Unidos, por outro lado, agem com brutalidade militar. A agressão contra as instalações nucleares pacíficas do Irã é uma violação grave e sem precedentes dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Em Washington, há uma administração belicista e sem lei. Esta é uma administração extremamente perigosa e irresponsável. É considerado um ato de agressão. Tal ataque militar à integridade territorial e à soberania nacional. Ao agir dessa forma, o governo dos Estados Unidos assume total e exclusiva responsabilidade pelas consequências de suas ações, incluindo o direito da República Islâmica do Irã à autodefesa, conforme os princípios da Carta das Nações Unidas. De acordo com a Carta da ONU e suas disposições que permitem uma resposta legítima em autodefesa, o Irã reserva-se todos os meios para defender seus interesses de segurança e seu povo. É claro que ninguém tem ciência completa do que vai acontecer agora, depois desses ataques dos Estados Unidos ao Irã. Mas eu imagino que ficar a mesma coisa, eu acho que não vai. Os Estados Unidos sempre foi um país irresponsável. Eu vou citar um exemplo, mas há dezenas, talvez até centenas de outros exemplos. Na crise dos mísseis de Cuba, 1962, os Estados Unidos, ele forçava, com os mísseis dos Estados Unidos colocados na Turquia, ele ameaçava Moscou e toda ali a União Soviética ali dos arredores. Em razão disso, a União Soviética achou que valia a pena colocar os mísseis que ela tinha em Cuba. Afinal de contas, o Fidel Castro chegou para o Khrushchev e falou, esse cara aí está tentando me invadir, como de fato ele já tinha tentado invadir antes. E aí dá para unir o útil ao agradável. Vocês colocam esses mísseis aí, vocês garantem a nossa segurança e, de quebra, vocês calam a boca dos Estados Unidos. Bom, o que os Estados Unidos fez? Claro, foi lá, negociou. A boca pequena entre Kennedy e Khrushchev negociaram. Né? E o que aconteceu? Segundo diversos historiadores, isso, claro, que eu vou falar não é uma coisa que é consenso, porque possivelmente só quem estava na sala dos dois eram os dois, e mais alguns tradutores e tal. Mas, aparentemente, o que ficou combinado foi o seguinte. A Rússia, União Soviética, tirava os mísseis que ela tinha em Cuba, que estava ali a 5 minutos de Miami, e diversas outras cidades americanas também seriam acessíveis ao ataque, e em troca, os Estados Unidos tiravam os mísseis que eles tinham na Turquia, que também poderiam atingir partes da União Soviética. Só que os mísseis que os Estados Unidos tinham na Turquia eram mísseis muito defasados, considerando que possivelmente eles não conseguiriam atingir Moscou, e se conseguissem, talvez, eles não tivessem o estrago que os Estados Unidos gostariam que tivessem. Então ficou combinado que eles levantavam essas coisas. Aqui no Ocidente, a gente ficou sabendo da história, claro, contada pelos Estados Unidos,
que os Estados Unidos foi o grande herói e tal, e obrigou a União Soviética a retirar os mísseis de Cuba. O que de fato aconteceu, mas não que tenha sido uma obrigação, foi uma troca. Inclusive o Fidel Castro ficou puto da vida porque ele se sentiu abandonado ali, porque o Khrushchev tirou os mísseis sem nem avisar ele. Mas o que os Estados Unidos pediu, segundo o que consta, é que não se falasse, que a União Soviética não espalhasse que aqueles mísseis que estavam na Turquia eram mísseis obsoletos, e que também a União Soviética não espalhasse que o acordo tinha sido naqueles termos. Ou seja, os Estados Unidos, claro, queria passar por grande vencedor. Se de fato, ou por que a União Soviética concordou, é algo a se questionar. O dado concreto também é que na área de influência da União Soviética, obviamente, eles ficavam sabendo da notícia pela União Soviética e da forma que a União Soviética contava. O dado é, os Estados Unidos empurravam todo mundo. E quando a coisa ficava preta, os Estados Unidos contavam com o bom senso do inimigo. Para quê? Para não causar uma guerra. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Um outro caso muito mais recente foi quando o Henry Kissinger, que tinha sido secretário de Estado do Nixon, lá nos anos 60, 70, ele avisou os Estados Unidos que não era para os Estados Unidos ficar forçando a OTAN nas bordas, ali nas fronteiras da Rússia. Isso atualmente. Porque ele disse que um dia a Rússia vai espanar, um dia a Rússia vai ficar puta da vida. Por quê? Porque a Rússia vivia dizendo, não se aproximem, não venham colocar bomba aqui na minha fronteira. Os Estados Unidos empurrando. Como sempre, o inimigo dos Estados Unidos teve que segurar a barra. Pela lógica, a Rússia tinha todo o direito de atacar não só a Ucrânia, como a própria OTAN, porque eles é que estavam se enfiando ali. Mas para evitar uma guerra nuclear, o Putin não fez. Mas os Estados Unidos não está nem aí, porque ele sabe que no último momento, para evitar uma hecatombe nuclear, os outros países recuam. Os Estados Unidos não recuam. Porque eles sabem que quem vai salvar o mundo não são eles estão aqui só para destruir o mundo, não para salvar nada. E aí eles vêm com esse discursinho idiota, vocês têm que ouvir quando os Estados Unidos falam, porque nós trazemos a paz. Que coisa medíocre. Os Estados Unidos, na minha opinião, e aliás, com esse tipo de coisa que eu tô falando, e não só eu, né? Claro, tanta gente, nós seguramente não entraremos mais nos Estados Unidos dependendo do Trump. Que bom, eu já não queria ir mesmo, agora eu tenho um bom argumento para nem querer. Gente, não tem país pior do que os Estados Unidos. Eu nem me refiro ao povo. É bem verdade que tem parte do povo que, pelo amor de Deus, mas aqui também tem. Agora, o governo americano, os políticos americanos são o maior lixo que existe no planeta. Eles realmente se acham donos de tudo. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$ 18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.